E pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cronograma de jogos, tá? Por que é importante a gente definir esse cronograma de jogos? Porque é o que a gente vai utilizar de base, de referência, para a gente anunciar as partidas do nosso torneio. A galera que for jogar o nosso campeonato, eles precisam entender o horário que inicia e o horário que finaliza o nosso torneio. A gente não pode colocar, o torneio começa a partir de 6 horas da tarde. Beleza, podemos colocar sim. Mas o cara que tiver com tempo marcado, ele não vai conseguir se programar para jogar o torneio se ele acabar 1 hora da manhã, por exemplo. Então é muito importante que a gente defina esse calendário para os jogadores ter como se planejar para jogar o torneio. Quando eu vou montar um cronograma de jogo, o que eu utilizo de referência? Tá? Aqui eu abri o Excel. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o tempo de partida entre uma partida e outra. Então, o que a gente tem que usar como critério para isso? A gente pode colocar criação de partida, in-game, reporte de resultado. Esses são os critérios que eu utilizo para definir um tempo de uma rodada, tá? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos falar de cada um e a gente vai junto. Criação de partida é o tempo que as pessoas teriam que entrar no jogo para criar a partida. E o tempo de WO eu coloco como padrão, porque assim, se o cara entrar, sei lá, 2 minutos depois que iniciou o torneio, ele tem o restante, tipo, 9 minutos para, aliás, 8 minutos para poder criar a partida e chamar a outra equipe adversária. Então, o mesmo tempo de criação de partida eu utilizo para o tempo de WO também. Então, geralmente eu coloco 10 minutos de WO e 10 minutos de criação de partida, que é um tempo interessante para o cara criar. Outros torneios geralmente utilizam 5 minutos, 15 minutos, mas 10 minutos eu acho um tempo super bacana para você utilizar. Eu vou por aqui 10 minutos, tá? O in-game, pessoal, é o seguinte. Tá, deixa eu só pôr aqui tempo. Descrição. Descrição. Tempo. Beleza, perfeito. O in-game é o tempo que as pessoas jogariam a partida. Pô, Matheus, como é que eu faço pra calcular isso? Parece uma coisa difícil. Cara, é o seguinte, entra numa partida normal aí, onde você quer trabalhar, o que você vai organizar. Tipo assim, entra lá, joga uma partida e aí você usa um cronômetro, usa o próprio tempo da partida, para você poder cronometrar quanto tempo que aquela partida durou. Se você ficar em dúvida se foi, pô, eu joguei aqui, mas eu gastei 20 minutos, não sei se 20 minutos é o tempo máximo e tal. Joga mais algumas partidas e tenta fazer uma média. Junta todas e divide ela pela quantidade. Aliás, junta todas as partidas e o tempo e divide pela quantidade. Geralmente, por exemplo, o LoL. O LoL, eu tenho ideia que cada partida dura em 45 minutos. Então, se eu for fazer um torneio de LoL, em média, o meu torneio, a partida pode durar 45 minutos. Mas se acabar antes, pode acabar em 30 minutos, 20 minutos, tem problema? Não, mas ficou dentro da margem de erro, tá? Então, eu vou pôr aqui 45 minutos. E de reportes de resultado, é o tempo que a galera teria que para poder tirar o print, mandar na plataforma e reportar esse estado. Geralmente o pessoal faz isso em 5 minutos, tá? Então vou aqui um tempo total de 5 minutos, beleza? E aqui se a gente fosse falar de tempo total, a nossa partida duraria 60 minutos, que é igual a 1 hora, beleza? Se eu fosse fazer um torneio, deixa eu ver aqui, de eliminação simples, com, com 16 times, como é que ficaria o esquema? Seria partida 1. Bom, voltando, vamos lá, partida 1, tá? Na verdade, eu vou chamar ela de R1, que ela vai ser com 16 participantes. Vem 8, 4, 2. Assim não dá uma chave quebrada. Então, R2, R3, R4. Beleza. A gente tem aqui, na teoria, um chaveamento de um torneio. Deixa eu jogar ele pro outro lado para ficar melhor. Se eu fosse calcular a duração do torneio, a primeira coisa que eu tinha que usar como medida seria a quantidade, aliás, o horário inicial do torneio. Então, a primeira partida geralmente eu coloco para começar 13 horas. Então, 13 horas, tá? Aqui do lado a gente pode pôr 14 horas, que é 60 minutos, que é o tempo início. Esse aqui é o tempo fim. Poderia ter feito isso antes, colocado aqui as informações, mas
na prática assim fica mais interessante. Então a gente tem o tempo inicial e o tempo final. Tem uma coisa que eu gosto muito do Excel, pessoal, que é uma forma de duração, então vou colocar aqui que chama de D. É só você pegar esse valor aqui, da fórmula de 2 horas, menos o de 1 hora. E aí ele vai te dar o horário certinho, se você está calculando certo a quantidade de partidas. Deixa eu só vir aqui em cima em... aqui é personalizado. Não tem aqui, então mais formatos. Número... Não, personalizado. Tem que achar a forma de duração. Cadê? Horas, minutos, segundos. Pronto. Aqui vou por data. Não, fora, na verdade. Isso. Beleza. Aí depois, pessoal, é só fazer o seguinte. Pega aqui em cima, aperta nesse quadradinho e aperta para descer para baixo. Ó, descer para baixo. Descer, mas na verdade eu coloquei a forma errada. É 14 às 15. Aí agora sim eu posso descer. Então a gente sabe que o torneio vai começar 1 hora da tarde e, se tudo der certo, vai finalizar às 5 horas da tarde, porque o horário final é 5 horas. Se eu fosse fazer MD2, MD3 na verdade, né, R4, eu posso chamar ela aqui de P1, tá? MD3, eu posso chamar essa aqui de P2, essa de P3. Que aqui a gente está se referindo só ao final. Aí é a mesma coisa, só vir aqui, apertar e descer. Então, foi. Então a gente sabe o horário que o torneio vai iniciar e o horário que vai finalizar, tá? Então aqui, quando vocês forem falar de torneio, é assim que vocês têm que montar, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar de outro jogo aqui. Vamos pegar... opa, por que não foi? Tá. Vamos pegar aqui, galera, o Free Fire, tá? O Free Fire, até todo mundo entrar na sala, uns 10 minutos também. De in-game, se eu não me engano, uma partida do Free Fire dura em torno de 20 a 25 minutos. Vou por 25 minutos. Como são mais gente, também se eu fosse fazer do solo, eu preciso entender que são muita galera para poder reportar e tal. Eu vou colocar o tempo de 10 minutos de reporte de estado, beleza? Eu vou adicionar uma outra fórmula aqui. Na verdade, acho que não precisa. Deixa eu ver se precisa. Não precisa, tá bom. Eu adicionar o tempo de atraso, mas de atraso já está dentro do in-game e do tempo de reporte de resultado, beleza? Então não precisa. Aqui daria em torno de 45 minutos mesmo. 45, 45. Eu não sei porque que eu apaguei tudo aquilo ali que eu já tinha feito. Aqui, não precisa apagar tudo não. Então, opa. Aqui dá em torno de 45 minutos. Aqui é 10 minutos. Tá. Só que o chaveamento do Free Fire a gente sabe que é negócio de eliminação simples, né? Se a gente colocar aqui e vai. Se eu fosse fazer um torneio no modo squad, que é 12, vamos pegar aqui 12 vezes 4, que dá o total de 48 equipes, tá? Uma sala do squad comporta 12 pessoas. Então, se eu fosse classificar, seriam 12 times divididos em 4 grupos. Não, é 48 dividido em 4 grupos de 12. Aqui seria uma rodada 1, tá? Aqui eu vou chamar de rodada 2. Aí classificaria os 6 de cada negócio. Então aqui seria vagas, grupos. Aqui seria jogadores. E aqui classificação. Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão estar se perguntando agora nesse exato momento. Porque eu preciso calcular a quantidade de tempo de cada rodada. Então, primeiramente, eu tenho que decidir o chaveamento do meu torneio. Então, do Free Fire é um pouco diferente. Então, eu tenho que fazer ele um pouco antes para poder depois montar ele ali, tá? E aqui, eu estou falando de partidas simultâneas, tá? Eu nunca estou falando aqui de partidas uma depois da outra. Se eu fosse fazer uma depois da outra, que seria a rodada 1, então seria R1, aí veria P1, P2, P3, P4.
Isso aqui a gente estaria falando só de uma única rodada. Então seria a rodada 1, essas 4 partidas aqui, que serão os 4 grupos que estariam jogando, tá? Então se a gente fosse fazer uma partida depois da outra, a gente teria que calcular o tempo assim também. Aqui classificariam 6, então vai formar 6, 12... Nossa, eu sou péssimo de conta de cabeça. 6, 12, 24. 24, então aqui seriam 2 grupos de 12, classificaria 6. Aí eu já chamaria de um M3, seria 12 vagas em um grupo de 12 jogadores. Aí não classifica ninguém porque já está na final. E aí, o que a gente faria agora? A gente já sabe que uma partida do nosso campeonato ia durar 45 minutos. Então, se eu fosse calcular o tempo do meu torneio, entendendo que eu estou fazendo partida simultânea e que só é uma partida, tipo assim, não está somando, é uma partida e classifica para a próxima rodada. Eu colocaria aqui R1, R2, R3, que é rodada 1, rodada 2. O tempo inicial de 13 horas. O tempo que finaliza 13h45. Deixa eu só pôr a fórmula aqui, porque eu tirei ela. De 45 minutos. Deixa eu pegar ela aqui. O formato de duração, que é esse aqui. Aqui eu vou definir o horário. Beleza, tudo certinho. Aí aqui, pessoal, mesma coisa. 13 horas. 35 minutos. Ai, eu odeio quando isso acontece. Porque a fórmula não tá pegando. Então, agora vai. 35. Aí aqui vai ser 14h30. Isso, 14h30. Aí é só eu puxar aqui pra baixo. Então aqui a gente tem, sabendo que o nosso torneio vai terminar às 3h15. Então a gente sabe o horário que vai iniciar e o horário que vai finalizar. Se eu fosse fazer uma partida de cada vez, igual eu propus naquele exemplo, como é que funcionaria? Eu vou chamar aqui de R1, P1, R2, P2, R1, P3, R1, P4. Beleza. Aqui na rodada 2 são duas partidas. Então eu chamaria isso aqui de rodada 2 P1 e rodada 2 P2. Ali seria rodada 3. Vamos supor que eu quero fazer 3 partidas. Então vai somar o resultado das 3 partidas. Se eu puxar assim, vai. Acho que foi. Foi. Bom, mesma coisa. Vim aqui em cima, segura aqui nesse quadradinho e arrasta. Então a gente já sabe que o nosso torneio vai começar 1h da tarde e ele vai terminar às 7h45. Ah, Matheus, mas se acabar antes? Ótimo, perfeito, acabou antes, a gente pode fazer antes, tá? Então é assim, pessoal, que a gente cria o cronograma do torneio, tá? A gente precisa sempre entender essas coisas, que a gente precisa definir a criação da partida, o in-game e o reporte de resultado. Para a gente assim definir a quantidade de horas da partida ou de rodadas, se a gente fazer jogos simultâneos. Então, é uma maneira que você pode fazer, tá? Bem automatizada de fazer essas informações. E, assim, se fosse pegar, jogar no regulamento, só você pegar aqui, ó, copiar, dar um Ctrl C e colar lá no Word, por exemplo. Aqui no Word. Ah, é, pronto. Você já podia colocar aqui cronograma do torneio. Cronograma de partidas do torneio. Pronto, já está criado. Então é assim que você vai poder utilizar para poder criar o cronograma do seu torneio. Lembrando, cronograma é importante para você poder gerenciar bem a competição. Beleza? E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Se você puder ajudar o canal, tem aqui o meu Pix, meu e-mail. Então, se puderem ajudar com qualquer valor, só clicar aí, fazer. Pode ser o valor mais simbólico também. Se você não puder, compartilha esse vídeo com um amigo seu que está querendo muito entrar na área. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo.